Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Vocalize, o podcast da Vocal Silence, uma health tech que integra as inteligências artificial, social e emocional, transformando o silêncio em ação. Eu sou Jade Aguirre, estou aqui com a Vivian Teixeira, nossa CEO, e hoje vamos dar voz ao que precisa ser ouvido, transformando o silêncio em ação. Muito bem, terceiro episódio. E hoje Quer dar um recap pra gente? Vou. Antes de entrar na convidada super hoje especial. A gente tá chique. Hoje a gente tá maravilhoso. Sim, a gente ganhou um reforço aqui, nota 1 milhão. A gente, no primeiro episódio, a gente falou sobre o propósito do ponto de vista do indivíduo. Pra gente não se sentir à deriva, como que a gente pode reagir? Como que a gente pode... Aliás, ao não precisar reagir, poder agir. E o propósito entra nessa cena. E nós falamos aqui 2 caminhos possíveis para a gente não se sentir vítimas das circunstâncias, mas intencionais no mundo. O segundo episódio, a gente falou sobre o propósito da empresa. E a gente também limpou esse conceito do visão, missão, valores e o que é o propósito. E aí eu citei aqui muito a questão da psicopatia das empresas, de aquela famosa frase, né, que o CNPJ não tem coração. E hoje a gente vai falar um conceito um pouquinho mais alargado do propósito da sociedade. Qual é o propósito em relação à sociedade? Da sociedade para com o indivíduo, da sociedade para com a empresa e para com a pessoa. E aí eu gostaria de falar de 2 livros muito interessantes que eu li recentemente, que estão nessa linha. O primeiro é do Byung-Chul Han, que é um sul-coreano, professor de filosofia lá na Universidade de Berlim, e ele é muito famoso, esse livrinho dele, fala sobre a sociedade do cansaço. Na nossa sociedade contemporânea, a gente tinha uma questão de alteridade com o poder. Então, o poder mandava no indivíduo e o indivíduo, ele reagia a esse poder. Hoje, o indivíduo, ele não reage, ele internalizou as funções do poder, como uma pessoa que tem que performar. Então, isso leva ao esgotamento, porque já não é uma questão de negatividade. Tinha um poder e ele reagia ao poder. Agora, ele internalizou esse poder, ele fundiu com a própria subjetividade, de modo que... Tá ficando aqui muito viajante? Não. Vai, porque esse tema é muito bom. Eu olhar o olhar da Jade indo embora, eu volto. Eu quero trazer uma... Não, vamos. Vamos aí. E isso leva ao esgotamento, ao burnout, porque a pessoa ela não tem mais com que lutar. Está introjetado nela. E é um excesso de positividade. Então, esse livro aqui eu super recomendo para o assunto da nossa sociedade, que ele traz a questão, a toxicidade da sociedade. O clima tóxico não num conceito mais largo. E o segundo, para dar embasamento ao que a gente falou, eu vou precisar ler essa parte, porque ela é muito linda. Esse é do Gabor Maté, médico canadense. Sou apaixonada por ele. Escreveu O Mito do Normal. Tá. E ele fala aqui... eu vou ler rapidinho, tá? Porque eu quero passar para a nossa convidada. Uma sociedade que não valoriza a comunidade, nossa necessidade de pertencimento, de cuidar um do outro, de sentir a energia do cuidado fluírem na nossa direção, é uma sociedade que virou as costas para a essência do que significa ser humano. A consequência inevitável é a patologia. Isso não é uma afirmação moral, mas uma avaliação objetiva. Quando as pessoas começam a perder uma sensação de significado, se desconectam, é daí que vem a doença. E é daí que acontece o colapso da nossa saúde mental, física e social. Então, Maravilhoso. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Isso coloca assim, sabe assim, né? Engloba total. Coloca o contexto para a gente falar de propósito num contexto mais alargado. E é muito interessante, porque aqui no capítulo 21, o título é Eles não estão nem aí para se você vai morrer. A sociopatia como estratégia. E aí aqui, eu só vou ler mais um trechinho, que é muito bom. Que fala o seguinte, que tem um psicanalista nova-iorquino, e ele diz o seguinte, que o narcisismo e a sociopatia descrevem os Estados Unidos corporativos. Mas é um equívoco pensar nos Estados Unidos da América no século XXI, narcisismo e psicopatia sejam doenças. Hoje, são estratégias, e estratégias muito bem-sucedidas, em especial nos negócios, na política e no entretenimento. Então, colocando esse contexto, que o propósito da empresa não deve ser apenas lucro, como a gente falou na vez passada. Porque isso leva à sociopatia, ao narcisismo, enfim, que eu chamei de psicopatia. Existe uma nova possibilidade. E o ISG, ele talvez seja um caminho. E é isso que a gente vai explorar aqui no capítulo de hoje. E
com uma convidada muito maravilhosa. Então, eu gostaria de pedir para você apresentar essa Eu vou convidada para a apresentar. gente mergulhar honra. nesse assunto. Que honra. Que honra apresentar para vocês essa pessoa incrível, uma amiga pessoal nossa, né? Sim. A gente tem muita história, mas aí é outro podcast para vocês. Ela trabalha muitos anos nesse assunto, ela liga os pontos do E, do S e do G, ela tem uma identidade que eu admiro e eu acho que vocês vão admirar também. Eu vou falar um pouquinho dela, que eu tenho uma colinha linda sobre ela. Vamos lá, vamos ver se vocês... Atuando desde 2024 em projetos de impacto socioambiental positivo, em 2023 foi reconhecida como uma das 30 mulheres com relevante atuação na agenda ESG no Brasil. Formada em liderança para sustentabilidade em Harvard, gestão responsável para a sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral e especialista em conforto ambiental e conservação de energia pela USP, ela é mestre em Architectural Association School of Architecture, mestre pela USP e urbanista pela PUC Campinas. Gente, pelo amor de Deus. É sócia e head de impacto da Nude. Quem conhece o leite Nude aí? Todo mundo, né? Chega de leite da vaquinha. É outro leite, né? Eles têm um insight muito bom no marketing deles. Ela é City Lead do Women in Climate em São Paulo, co-organizadora da São Paulo Climate Week, parte da governança do Sistema B Brasil e curadora professora em diversas instituições de ensino. O desdobramento do seu trabalho inclui prêmios e convites para apresentação de projetos em eventos nacionais e internacionais. Com vocês, Mariana Maluf. Obrigada pelo convite, que delícia estar aqui com vocês. Mari, é muito gente tá bom ter honrada. você aqui. É realmente muito bom. A gente se conheceu há um tempo já, né? A sua história é linda. Eu gostaria muito que, enfim, você começasse contando bem do comecinho da sua relação com o ESG, se você puder, por favor, nos falar, né, vindo desse contexto da Vivian, vindo desse lugar de fazer as pazes com as segundas-feiras, o que é o ESG para você hoje? Por que você trabalha com isso? De onde veio essa paixão? Bom, essa paixão veio da época de escola, quando eu comecei a fazer um trabalho voluntário numa creche. E ali me despertou essa vontade de fazer mais pelos outros, assim. Eu acabei indo fazer urbanismo e arquitetura porque eu queria trabalhar em comunidades, né, mudar o ambiente construído. E a vida vai nos levando para outros rumos e outros lugares, então... Depois da área de construção civil, mercado imobiliário, eu acabei trabalhando em outros setores. Mas essa intenção de fazer pelos outros, de fazer pela comunidade, de ser parte dessa mudança que a gente tanto quer ver no mundo, acho que ela vem de muito cedo, assim, muito, muito no início. E eu começo a trabalhar com o que hoje a gente fala que é ESG, quando esse termo não existia, né? Lá na década de 60, 70, começaram as iniciativas de ativismo ambiental, né? Greenpeace, etc. Porque eu acho que o ESG hoje, ele nasce lá atrás como uma coisa muito ativista ambiental. Depois as questões sociais vieram mais fortes, né? E esse termo vem amadurecendo. Então, o que já foi na década de 90 o tripé de sustentabilidade, né, ambiental, social, financeiro, ele vem amadurecendo para capitalismo de stakeholder, e hoje a gente fala de ESG. Então, não deixa de ser um conceito em amadurecimento, assim. A diferença, né, entre impacto, sustentabilidade, tripé de sustentabilidade e ESG, no fundo, é tudo está nos levando para a mesma direção, mas ao longo das décadas esses conceitos vêm sendo amadurecidos, né? Perfeito. E você acha que o ESG ajuda a sociedade a ter um propósito, fazendo esse link com propósito e pertencimento? O ESG tem esse papel? Você entende que isso faz sentido? O ESG, ele nasce trazendo a governança para as questões socioambientais, né? O G de governança é o que puxa essa nova sigla, porque houve um momento em que as empresas e governos e instituições estavam fazendo e acontecendo, né, e realizando sobre questões socioambientais, mas as métricas não estavam muito óbvias e estava difícil ali de mensurar. Então, o termo ESG, ele é relativamente novo, né, não tem 10 anos, porque ele vem com essa perspectiva de governança. Então, ele vem muito mais para cuidar dessa comunicação e dessa comparabilidade, dessa mensuração e metas e objetivos.
mas ele quase que envelopa as iniciativas e as intenções de pessoas e empresas de atuar por questões sociais, por questões ambientais. Perfeito. Assim. Muito bom. E a McKinsey, ela coloca lá o que os acionistas esperam da empresa, né? No primeiro saiu, obviamente, o retorno do investimento. O segundo, o crescimento. E lá pelo quarto, quinto, estava o ESG. Como que uma empresa que coloca isso na pauta de prioridade, ela se diferencia das demais? Tá. Acho que tem um ponto importante que é sobre as externalidades, né? Atualmente, a grande maioria das empresas colocam o custo dos produtos, dos serviços na planilha de Excel ali, muito com viés financeiro. Né? Existem iniciativas já de algumas empresas, inclusive no Brasil, super pioneiras, de colocar custo, colocar o olhar financeiro no impacto social e no impacto ambiental, seja ele positivo ou negativo. Ou seja, a gente está falando de contabilizar as externalidades, né? Trazendo apertando a tecla SAP, seria como que hoje a gente vê o preço de uma árvore no volume de madeira dessa árvore cortada, e a gente está mudando essa perspectiva para dar valor à sombra, ao CO2 que essa árvore, né, devolve, as maçãs que ela vai produzir. Então, é uma mudança muito estrutural da gente olhar as questões econômicas, né? Os produtos e serviços e o que as empresas fazem com um olhar mais amplo e com esse viés. Então, acho que existe uma mudança que está acontecendo, mas que ainda, né, precisa de avançar a passos largos. Mas eu acho que o ESG, quando a gente fala de mensuração de negócio, ele entra muito com essa intenção de, no fim do dia, mensurar. Né? E aí, existem inúmeras métricas e sistemas e certificações que buscam auxiliar as pessoas, aos investidores, as empresas a mensurar questões sociais e ambientais. É muito desafiador porque, muitas vezes, o retorno social, o retorno ambiental, ele é qualitativo. Né? Então, não é só sobre saber quantas crianças estão matriculadas na escola, mas é sobre a gente saber se elas estão sendo alfabetizadas. Existe um desafio muito grande, né? Porque as questões financeiras são muito fáceis de mensurar. É número, mas as qualitativas não tanto. Então, a gente tem alguns frameworks, por exemplo, de relatório de sustentabilidade, que pedem, vou dar um exemplo muito clássico aqui, mas indicadores que pedem, por exemplo, número de mulheres no board ou em posições de liderança. É claro que é um esforço, no fim do dia, de ter uma liderança mais feminina, de ter uma liderança mais empática, uma liderança com um olhar mais holístico. Mas não necessariamente esses indicadores estão entregando a profundidade com a qual a gente precisa olhar essas questões, né? Muito bom. E nessa questão da sustentabilidade, Mari, a gente se preocupa muito com a sustentabilidade humana, a energia humana, né? Quando a gente fala num sentido mais alargado de energia, a gente fala da energia do planeta, mas aqui pensando na energia do ser humano. Como que isso pode refletir nesses indicadores que você está trazendo? Ainda ele consegue contemplar isso? Existe aí uma forma de medir? Se os funcionários, porque também tem muitos stakeholders, né? Geralmente é o impacto em relação a uma comunidade, mas e dentro de casa? Esses relatórios, eles conseguem fazer uma varredura, pelo menos mais genérica? Sim e não. Eu acho que eles nos aproximam, mas a gente tem que ter muita sensibilidade na leitura desses indicadores. Então, tem indicadores, por exemplo, de sustentabilidade que olham turnover, que olham números, né? Quantas mulheres, retenção de mulheres pós-licença maternidade. Então, a gente tem esses indicadores quantitativos. Mas eles precisam ser acoplados a indicadores de pesquisa de clima, de satisfação. E adicionalmente, tem um olhar muito cuidadoso, porque são números falando de pessoas e bem-estar. Então, eu acho que os números, eles dão uma sensibilidade, mas a gente não precisa... é um reflexo integral. Não é um reflexo integral. Acho que tem que ter uma análise
mais holística desses números, assim. E as empresas procuram essa análise holística? Os indicadores tentam melhorar? Ou a gente você falou passos largos, né? Se você considera... Eu sei que o mundo tem cada, né? Europa e tal. No Brasil, será que a gente está avançando para chegar lá? Você sente isso? Alguém que está há tantos anos no ESG? É difícil generalizar. Eu acho que a gente avançou muito nos últimos 5, 10 anos, porque o ESG é pauta, né? As questões climáticas estão na televisão, nos jornais, assim, coisa que não estava 10 anos atrás. Então, existe uma curva mais acelerada de conscientização e engajamento, mas a gente ainda está muito longe de onde a gente deveria estar, né? A gente vê algumas empresas assumindo o protagonismo nessas agendas, mas elas ainda são minoria. Assim. E quais benefícios essas empresas que colocam o ESG na pauta, eles escolhem? Posso só dar um contexto bem rapidinho, para as pessoas também saberem que a Mariana, ela tem uma consultoria dela, né? Ela não trabalha só na Nude, ela também tem a consultoria pessoal. Então, profissional, né? Ela tem uma outra empresa. Então, ela não tá só olhando nessa parte de varejo, de consumo, de bens de consumo, mas também em outras indústrias, né? E eu acho que isso também se difere, né? Dependendo da empresa, dependendo do lugar, o ESG impacta, mas eu acho que ele tem um papel diferente. Ele tem. Acho que as grandes corporações de capital aberto, elas têm que reportar indicadores ESG. Ponto. Então, aí já tem um impulsionador que não existe nas pequenas empresas. Ao mesmo tempo, a gente vê as pequenas empresas sendo criadas num ambiente onde a crise climática está muito presente, por exemplo. Então, a gente vê startups sendo criadas com o DNA de questões sociais e ambientais. Elas já são criadas para endereçar algumas questões. E, ao mesmo tempo, a gente vê as grandes corporações com a dificuldade de virar um transatlântico ali, porque existem muitos desafios intrínsecos aos negócios grandes. Então, assim, as perspectivas são um pouco diferentes, mas no fim do dia, vai tudo na mesma direção, né? Claro, cada setor tem peculiaridades. Você tem setores, por exemplo, moda, setor... o moda é o que campo, mais polui, não é? Um dos mais poluentes. É bem poluidor, mas em questões sociais, então quando você pega o setor da moda, da construção civil, onde a cadeia de fornecimento é muito terceirizada, quarteirizada, quinterizada, você tem questões sociais muito presentes, que às vezes são menos presentes em outras indústrias. Então, assim, sempre tem que ter um olhar ali cuidadoso de setor. Mas, no fim do dia, a gente está olhando para o cuidado, né? A gente quer chegar numa sociedade do cuidado, uma sociedade onde a empresa cuida dos seus colaboradores, cuida da comunidade onde ela está, cuida do ambiente onde ela está, da cidade, enfim. Ai, que lindo, Mari. E uma pergunta, você também está dentro desse universo do Sistema B. Como que esse Sistema B também pode ajudar a empresa a entrar nessa questão propósito além do dinheiro? O Sistema B, ele é um movimento... explica um pouquinho. As pessoas veem muito o Sistema B como selo, né? Da empresa B. Tem o selo, mas o Sistema B, ele vai muito além. Ele é um movimento que mobiliza empresas que olham para as questões sociais e ambientais e estão trabalhando nessa nova economia, né? Estão trabalhando por essa nova economia, que a gente chama de economia de stakeholder. É um nome, né, da língua inglesa, mas o que ele traz, né? Antigamente a gente tinha a economia do shareholder, que é a economia dos acionistas, ou seja, a economia do lucro. E a gente está olhando e está tentando puxar toda a sociedade para ir para uma economia de stakeholder, ou seja, a economia que olha todos os grupos com os quais a empresa se relaciona. Perfeito. Os stakeholders nada mais são do que os grupos. Então, o grupo de fornecedores, o grupo de clientes, o grupo da comunidade. Então, é uma mudança de perspectiva. E tem uma história muito curiosa, né? O Henry Ford, né, quando fez a Ford, em 1900 e pouquinho, ele tomou uma decisão de reinvestir parte do lucro na própria empresa. Seja no salário dos funcionários, seja em maquinário. Então, era ainda ali um microdesenho de uma ação social, mas ainda estava longe de ser um impacto social. Era assim, simplesmente pegar parte do lucro da empresa e reinvestir na própria empresa. E os Dodge, a família Dodge, que era sócia minoritária, entrou na justiça contra essa iniciativa, no entendimento de que o lucro é dos acionistas e ponto.
e eles ganharam. O Henry Ford, apesar de ser o acionista majoritário, não pôde fazer esse investimento. Nossa, o paradigma da época, né? E demorou quase 40, 50 anos para uma outra empresa americana fazer a mesma iniciativa e em outra corte ter ganho de causa. Olha só. Então, a gente está falando de uma agenda que é relativamente nova, né? Esse olhar, o primeiro relatório de impacto social, de responsabilidade social no Brasil, foi em 84. Foi a primeira vez que uma empresa brasileira oficialmente reportou o que ela fazia sob a perspectiva social. Né? Então, assim, foi quando surgiram ali, né, na década de 80, né, as instituições mais de filantropia, de impacto social e tal, voluntariado. Então, é tudo muito novo. A gente, como sociedade, está aprendendo ainda tudo isso. Nossa, Mari, muito lindo você ter falado isso. A gente está no processo de aquisição do selo B, então a gente é candidato lá. E uma questão foi ter colocado no nosso contrato social uma cláusula específica nesse sentido. Além do selo B, né, de estar dentro desse movimento, o que mais que a empresa pode fazer para mostrar para a sociedade esse compromisso que vai além desse paradigma do dinheiro, do stakeholder, do shareholder para o stakeholder? Como você vê isso mais ampliado? Tá. No fim do dia, assim, quando a gente fala de sustentabilidade de ESG, tem inúmeras siglas, inúmeras palavras difíceis, mas lá... É um dicionário apartado, né? É uma sopa de letrinhas. Mas lá na estrutura, no DNA, a gente está falando do cuidado, do respeito, do equilíbrio. Então, assim, se a gente esquecer toda essa parte de métrica, de certificação, de indicador, se a gente tiver uma empresa direcionada ao cuidado, com empatia, com respeito, a gente está nessa direção. Eu acho que todas essas regulamentações, essas certificações, indicadores, eles são muito úteis para a gente conseguir comparar, quantificar e até reportar, verificar se as empresas, né, o que estão fazendo, como. Mas da mesma forma que eu vejo muitas empresas fazendo o que a gente chama de greenwashing, né? Ou seja, contando que fazem mais do que realmente fazem, tem inúmeras empresas, especialmente empresas familiares, que fazem muito e não estão contando a história. Sim. Porque eles estão tão preocupados em fazer, em cuidar, e não necessariamente isso está sendo abordado pela equipe de marketing e comunicação e comunicado. Então, a gente tem as duas pontas. Total, e é muito importante ter as duas pontas. Porque quando você é de dentro para fora, é muito genuíno. Mas, às vezes, a gente precisa também desse reforço de fora para dentro. Nesse mesmo caso que você contou do Henry Ford, né? Olha que luta que ele teve e perdeu. Se ele tivesse esse reforço de fora para dentro, é a norma, a lei é para determinar o mínimo comportamento exigido ali na sociedade, né? Então, eu sou super a favor das normas. Até por isso que eu me tornei advogada, porque eu me encantei. Falei, uau, a gente consegue mudar o comportamento através de uma lei. E com algumas sanções para os mais resistentes, né? Mas, realmente, o cenário ideal é quando a pessoa tem um coração genuíno, que nem o seu, né? Que veio lá da escola, quero ajudar. Isso seria o cenário ideal. Mas, infelizmente, a gente sabe que na sociedade, às vezes, o estímulo ele tem que ocorrer dos dois lados. A gente brinca, né, nas rodinhas de sustentabilidade, que as empresas fazem por amor ou por dor, né? Ou por conveniência. Mas... Ou porque o marketing pediu para fazer. Não, porque o marketing pediu. Mas se a gente olhar o cenário brasileiro, o volume de empresas que está fazendo genuinamente, ele ainda é muito pequeno. E, obviamente, né, quando a gente fala de sustentabilidade, são inúmeros temas, mas eu vou exemplificar com o tema de carbono, né? A gente tem aqui no Brasil a plataforma, o Registro Público de Emissões, que é uma plataforma pública de empresas que relatam o seu inventário. Não necessariamente ela contém todas as empresas que têm inventário, mas a larga maioria que tem o cuidado de contabilizar suas emissões, publica no registro público. Inventário de emissões de gás de efeito estufa. Exato, de gás de efeito estufa, né? Que é esse olhar para o impacto climático das empresas. Mas só para dar um número, a gente tem no Brasil mais de 19 milhões de empresas. E no registro público, a gente não chega a ter 1.000 empresas cadastradas. Nossa! Então, quando a gente fala de regulamentações, desse impulso regulatório, ele é importante para trazer todo mundo para o jogo, né? É que a maioria está sobrevivendo também, né?
E quando você está na linha da sobrevivência, isso é um luxo. É um tempo para reportar, é um tempo que você não tem, é um dinheiro que você tem que contratar alguém para reportar que você não tem quando você é pequeno. Então, é difícil mesmo, considerando o cenário brasileiro. Mas eu acho que a estratégia que a Mari trouxe, que nasceram nessa cultura, fomentam a partir dali a vida, não é nem mais, eu preciso dar prioridade para isso. Eu nasci aqui, então faz parte do meu dia a dia. Como faz parte do meu DNA, né? Tem uma mudança geracional que a gente vê nas grandes empresas quando a nova geração assume. É muito comum a nova geração assumindo papéis de comando nas empresas familiares e direcionando a empresa para ter mais propósito ou estruturando essas áreas. E da mesma forma, as startups e pequenas empresas, que na sua grande maioria são formadas ali por uma nova geração, que já vive na pele, né? Já vive na pele os desafios sociais e ambientais e não... nem pensa em fazer uma empresa que não seja com esse viés, né? Não seja para endereçar um desafio. Você acha que na Nude tem um pouco disso? É uma empresa de leite, de aveia. Você entende que o ESG, a sustentabilidade, transforma a vida da Nude? É como se ela não tivesse parte do mercado, se ela não tivesse inserida nessa pauta? Você sente isso? Não, sem dúvida. Eu acho que menos a questão do fazer parte do mercado, porque o consumidor ainda não toma decisão baseado na sustentabilidade. Quem toma é um grupo pequeno de pessoas privilegiadas, que são sensíveis e privilegiadas às questões ambientais. Então, na Nude, a gente fala muito que o produto tem que ser gostoso, porque a gente tem que impactar não só as pessoas que são sensíveis às questões ambientais, como as pessoas não sensíveis, né? Então, ela sim nasce em 2020, no meio da crise climática, pré-Covid, pandemia. Então, é uma empresa onde os fundadores já queriam ser empresa B, já queriam ter uma empresa de impacto antes dela ser construída. Então, ela nasce, ela é parte dessa nova geração de empresas, mas mais por propósito, e menos por uma demanda do mercado consumidor, assim. E isso leva ela a um lugar de sucesso. Então, empresas que nascem nesse lugar, tem tudo para você vê daqui 30 anos, você estava falando, né, de virar um barco, um navio gigantesco, você não vai nem precisar mais virar, porque ele já vai estar navegando no sentido sucesso esperado hoje. Você sente isso? Sim, sem dúvida. A gente teve a primeira rodada de investimento liderada pela Vox, a Vox Capital, que é um fundo de impacto super conhecido. A gente foi a primeira tese ambiental da Vox, né? Ele tinha um viés muito social. Então, sem dúvida, o impacto da Nude se traduz em números, porque a gente está falando de uma rodada de investimento. A gente está falando de alguns varejos e marketplaces que cadastraram a Nude por conta da sustentabilidade. De novo, é uma questão qualitativa, é difícil de mensurar, né? Exatamente o faturamento que foi trazido para a empresa por ser cadastrada no marketplace antes do que ela seria se não tivesse a sustentabilidade. Mas a gente vê números importantes, financeiros, de retorno. Muda o ponteiro. Muda o ponteiro, sem dúvida. Que bom. Então, agora a gente vê que apostar em propósito também é uma aposta na produtividade, é uma aposta até no lucro maior, né? O mercado está lendo isso de uma maneira positiva. A gente entrou na linguagem do mercado. Muito legal. Sim. E acho que a gente está também numa fase muito intermediária, né? O velho mundo e o novo mundo. E a gente está caminhando para esse novo mundo. Então, é difícil. Às vezes, a gente tem os discursos do shareholders e a gente está indo para esse dos stakeholders, que é mais alargado, mais big picture. Eu acho que o olhar cauteloso que a gente tem que ter é quando a gente olha para uma empresa que se coloca como uma empresa, aspas, né, mais sustentável, acho que a grande provocação ela está pegando as frutas baixas da árvore ou ela já está pegando as frutas altas? Porque existe uma sustentabilidade inicial que é por conveniência. Então, eu vou comprar energia renovável, eu vou instalar um painel solar na minha fábrica porque eu vou economizar energia, eu vou dar mais qualidade de vida para o meu colaborador, que isso vai reduzir turnover. Então, assim, tem uma primeira página ali que a sustentabilidade é super conveniente. Eu não estou dizendo que ela não tem que ser feita, ela tem que ser feita por absolutamente 100% das empresas. Mas acho que existe um amadurecimento que é aquele segundo passo, né? O
quanto eu estou disposto de abrir mão da minha lucratividade para melhorar a qualidade de vida do meu colaborador, para, enfim, ter uma jornada de trabalho que, sim, ele esteja motivado, ele esteja performando, mas ele também esteja cuidando do seu lado pessoal. Enfim, descarbonizando minha cadeia. Acho que a minha provocação é essa. É mais no cenário do ideal, né? Mas também a gente consegue colocar isso dentro do cenário real. Dá dinheiro. O ESG dá dinheiro. Dá, sem dúvida. Dá. É o que a gente aposta aqui também. A gente aposta que a sustentabilidade humana dá dinheiro para a empresa. Porque quando ela investe nesse cuidado, nessa empatia, o funcionário se sente respeitado, ele vai trabalhar melhor, ele entrega melhores resultados. Isso é provado com os números, até que a Jade trouxe aqui no primeiro episódio. Então, assim, super, Mari. Eu sou um pouco radical, tá? Minha opinião em relação a isso. Eu não vejo lucro sem ESG hoje, porque eu não vejo a sustentabilidade, que é algo que você consegue fazer durante um longo período de tempo, ser baseada fora dessa nova realidade. Eu tenho muito essa percepção. Eu tô viajando. É porque você é jovem. Eu me arrisco a dizer que, bom, quando a gente olha lá para trás, o que hoje a gente conhece como sustentabilidade ESG nasce na filantropia. Exato. Das grandes fortunas, das grandes empresas, que eram muito poucas, e os herdeiros ali praticavam filantropia. Quando eu trouxe a história da década de 60, 70, onde nasce, né, os movimentos ativistas ambientais, eles nascem muito questionando o lucro e foi instituído ali uma dualidade. Ou você tem prosperidade econômica, ou você protege o meio ambiente. A gente ainda vive essa dualidade que a gente precisa desconstruir. Então, depois de algumas décadas, a gente começou a falar de desenvolvimento sustentável, de integrar propósito ao lucro. Mas, às vezes, eu sinto que a gente ainda traz um ranço ali de, tipo, parece que precisa não ter lucro para ser mais sustentável. Ou para, né? Ou você abraça a árvore ou você vai para o escritório. Você não pode fazer os dois. E já não é mais sobre isso. Tem um casamento aí. Muito bom, Mari. Eu ficaria o dia inteiro. Bom, eu vou ficar, a gente vai. Já vamos estar juntas. Mas é muito bom. Esse podcast, né, ele tem um tempinho. Pessoal, para quem quiser conhecer, passa suas redes sociais. A gente vai chegar no final, a gente vai fazer a última pergunta, que é uma pergunta clássica desse podcast. Mas passa, pessoal, enquanto a gente ainda conversa mais um pouquinho, suas redes sociais, para o pessoal te encontrar no LinkedIn. Mariana Maluf. Mariana Maluf, 2 Fs? Um F, F-E. F-E. Mariana Maluf. LinkedIn, maravilhosa, perfeita. Bom, vamos para a nossa última pergunta. O nosso podcast chama Vocalize, então a gente traz voz para sombras, né? Traz luz para algumas questões que a gente quer trabalhar, precisa trabalhar, e silêncios que a gente guarda, né? Na nossa vida profissional, pessoal. E aí é aberto, tá? Não precisa entrar muito na parte técnica de ESG. Conta pra gente um silêncio que você trouxe voz. Uau! Um silêncio que eu trouxe voz. Eu acho que o meu silêncio profissional vem do início de carreira onde acho que eu não achava que eu era boa o suficiente. E isso vem muito, né, desse lugar feminino. E eu, no início da carreira, eu procurei me especializar e me capacitar nas melhores universidades do Sul Global, do Norte Global. Eu estava sempre buscando projetos muito desafiadores, porque eu vinha com esse lugar, esse sentimento de não ser boa o suficiente profissionalmente. Assim, acho que era um silêncio que hoje eu percebi que ele não era real e ele não estava conectado com o número de certificados que eu tinha ou o número de grandes projetos que eu tinha realizado. Era muito mais sobre olhar que sim, somos suficientes, somos mulheres, né? E isso já basta. Que lindo, que lindo, Mari. Que emocionante. Obrigada por você ter compartilhado isso. É muito lindo. Muito bom. Mari, foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigada. Volte sempre. A caneca é sua, é um presente. Voltarei. A gente vai falar sobre liderança feminina. A gente vai falar sobre vários assuntos. Gostaria muito de contar com você também. É um prazer enorme. E é isso. Quer agradecer? Muito obrigada a todos. Eu que agradeço. Que delícia.
da floresta pro podcast, É. né? Pessoal, se esse podcast fez sentido pra você, ou se você conhece alguém que também vai ressoar com essa conversa, encaminha pro seu amigo, pro seu colega, pro seu marido, pros seus pais. A gente tá aqui quinzenalmente lançando novos episódios. Essa temporada se chama Fazendo as Pazes, com as segundas-feiras. Mas vai ter muita conversa aí, muita coisa boa. Eu vejo você no próximo. Um beijo. Fica com Deus.